Fala, jovem! Eu sou o professor Marquinhos de Biologia. Seja muito bem-vindo à revisão do Enem do canal Biolopes. Nós estamos vendo a prova amarela de 2022 e hoje falaremos da questão 104, que mostra pra gente um manejo inadequado de espécies exóticas. Uma questão de ecologia. Bora pra questão? A extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas pode ser considerada um fator maximizador desse processo. A jaqueira, Artocarpus heterophyllus, por exemplo, é uma árvore originária da Índia e de regiões do Sudeste Asiático que foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou muito bem em praticamente todo o território nacional. Veja bem, nós temos aqui uma foto de uma jaqueira tirada de baixo para cima. Estamos observando as infrutescências que, inclusive, trazem frutos muito suculentos. Dentro de cada trouxinha dessa daqui, ó, tem uma semente. Então, dentro de uma jaca tem muitos frutículos, já que ela é uma infrutescência, né? Esses frutículos têm sabor e cheiro muito fortes. Então, tem pessoas que gostam muito e pessoas que não gostam. Mas pelo que vocês viram ali, a jaca veio de outro local. Então, ela é uma espécie exótica aqui no Brasil. As espécies exóticas chegam no ambiente geralmente trazidas pelo homem. E às vezes acontecem desastres ambientais bem complicados. Por exemplo, lembra aquele caramujo africano? Aquele grandão que geralmente tem e aparece muito quando começa a época de chuva? Então, aquele caramujo africano foi trazido para o Brasil para tentar ser vendido sua carne como se vende a carne do escargot na Europa. Só que não deu certo, porque a carne do caramujo africano é uma carne muito amarga, então não pegou o gosto da população brasileira. Ao invés de eliminar, exterminar o caramujo africano que estava no Brasil, decidiram soltar ele no ambiente natural. E óbvio, ele virou uma praga. As espécies exóticas viram-se uma praga porque não encontram predadores naturais. Muitas vezes não se encaixam em uma cadeia alimentar e por isso que a gente fala que esse manejo é inadequado. Para a gente trazer uma espécie de algum lugar aqui para as áreas nativas brasileiras, é necessário um estudo de ecologia bem aprimorado, de curto e longo prazo. Não é uma brincadeira, não dá para sair por aí levando animalzinho ou plantinha daqui para lá. Tudo bem? Então, vamos ver o comando dessa questão. Casos como dessa árvore podem provocar a redução da biodiversidade, pois, vejam bem, nós precisamos encontrar aqui uma alternativa que justifique a redução da biodiversidade a partir da introdução de espécies exóticas no ambiente nativo. E a nossa resposta é a letra A, pois elas ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. Percebe? Aonde está essa jaqueira era para ter uma árvore de espécie nativa. Então a jaqueira chegou ali, se deu muito bem, não foi prejudicada pelas espécies nativas, cresceu, ficou grandona e competiu com minerais do solo, competiu com o espaço, com as espécies nativas, consequentemente ela está tomando o lugar de alguma árvore. Percebe por que acontece aí essa competição entre as plantas, no caso? Isso também pode ser levado para o reino animal, né? Porém, vamos focar nesse ponto. Por que não pode ser a letra B? Eu sempre falo para vocês que mais importante do que saber a resposta correta é saber por que as outras estão erradas, que isso te dá um conhecimento maior sobre o assunto. Letra B diz que
pois elas estimulam a competição por seus frutos entre animais típicos da região e eliminam as espécies perdedoras. Olha, essa letra B poderia ser a nossa resposta se não fosse a letra A. Porém, a ideia inicial aqui é estimular a competição entre os vegetais no primeiro momento, e não entre os animais típicos. Primeiro, quando a jaqueira chega ali, ela compete diretamente com os vegetais que ali estavam. Depois que crescem seus frutos, aí sim os seus frutos acabam competindo com os frutos das plantas nativas. Mas a letra A, como traz para a gente uma resposta direta e não indireta, a gente acaba eliminando a letra B por ser uma justificativa indireta, ou seja, que responde sim à questão, mas num segundo momento. Tá bem? Letra C. Alteram os nichos e aumentam o número de possibilidades de relações entre os seres vivos daquele ambiente. Alterar nicho é algo muito complexo. Lembra o que é nicho? Nicho é o que o ser vivo faz. O que o ser vivo está fazendo naquele ambiente? Isso é o nicho. Geralmente a gente fala do tipo de alimentação dele. Porém, aqui fala que aumenta o número de possibilidades de relações também. E quando você tem uma planta ocupando o espaço de outra planta, você está diminuindo as relações. Então, nós estamos falando de uma redução de biodiversidade, como vai aumentar o número de relações, né? Não dá para ser assim. Letra D. Apresentam alta taxa de reprodução e se mantêm com um número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente. Olha, tá tudo interessante nessa letra D, tirando isso daqui, ó. Número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente. Vamos ver o que é essa capacidade de suporte do ambiente? Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Nós temos aqui um gráfico que mostra o crescimento real de uma população ou de uma espécie no ambiente. O número de indivíduos pelo tempo mostra para a gente que toda a população apresenta uma capacidade de crescer, ou seja, uma curva de potencial biótico para o alto e além. Isso mesmo. Toda a população tem a tendência a aumentar o número de indivíduos. Porém, existe uma curva de crescimento real acontecendo no crescimento desses indivíduos. E essa curva de crescimento real se dá pela resistência do meio. O que é a resistência do meio? Doença, competição, parasitismo, predatismo, tudo que faz com que a população diminua o número de indivíduos. Como é comum acontecer essas coisas ao longo do tempo em relação a uma população, uma espécie, é natural também que a curva de crescimento real fique ondulando o tamanho populacional máximo suporte do ambiente. Tá vendo essa linha azul? Essa linha azul aqui é essa capacidade de suporte do ambiente, ó. Essa é a capacidade do ambiente. Ora, a espécie aumenta o número de indivíduos, ora a espécie diminui o número de indivíduos. Ora aumenta, ora diminui. Por quê? Porque existe aqui, ó, a resistência do meio agindo diretamente na população. Uma população pode ficar doente, alguns indivíduos morrem. Uma população pode sofrer com um parasita, alguns indivíduos podem morrer. Então, a curva de potencial biótico aqui é um sonho, expectativa, ok? A realidade é a curva de crescimento real, CCR. Expectativa, potencial biótico. Realidade, curva de crescimento real, que mantém uma capacidade de suporte do meio ambiente. Percebe por quê? Que não dá para falar que a jaqueira tem um número de indivíduos superior à capacidade de suporte no ambiente? Porque nenhuma espécie consegue fazer isso. Todas elas estão sujeitas à resistência do meio, tá? E a letra E
Está falando aqui, pois elas diminuem a relação de competição entre os polinizadores e facilitam a ação de dispersores de sementes de espécies nativas. Tem dois erros nessa afirmação. Diminui a relação de competição entre os polinizadores, porque, na verdade, como nós temos mais plantas, vai aumentar a competição entre os polinizadores. E facilitam a ação de dispersores de espécies nativas. Gente, já que a jaqueira veio para diminuir, para reduzir a biodiversidade, então como é que ela vai facilitar a ação dos dispersores das espécies nativas? Vai ter menos espécies nativas, então vai dificultar. Tudo bem? Perceberam aí como que introduzir de forma inadequada uma espécie que não é do ambiente nativo, ou seja, uma espécie exótica, pode ser algo que dá um problema grande, médio ou pequeno. Por isso que deve ser feito por especialistas. Espero ter te ajudado. Se gostou do vídeo, compartilhe com um amigo. Confere se é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho da notificação. Curta o vídeo que ajuda bastante. E mais uma coisa, no caso de dúvida, deixe nos comentários. Até a nossa próxima aula. Beijos e abraços. Fui!